Para falar um pouco a respeito dessas taxas de juros, Estados Unidos acabou por confirmar a expectativa, trazendo uma elevação de 0,75 ponto percentual confirmada nesta última quarta-feira, trazendo a taxa de juros norte-americana para um intervalo entre 3% e 3,25%. A ideia é que se traga a inflação da maior economia do mundo ali para um teto de 2%, por isso que tem essa austeridade um pouco maior. O Brasil não teve alterações e para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o economista Roberto Troster, que participa conosco ao vivo pela internet. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Como que você analisa esse momento? As taxas de juros seguem subindo nos Estados Unidos, como era esperado. O que isso pode trazer neste momento de impacto para economias como do Brasil, mas principalmente aqui do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Quando a ideia de você subir a taxa de juros é justamente você pôr um freio na economia. E esse freio afeta diferentes setores de diferentes maneiras. Mas, de modo geral, juro mais alto é crédito mais caro, é menos investimento, menos emprego, é uma maneira de esfriar a economia. Como é que isso afeta o Brasil? Você tem 3 canais pelos quais os juros americanos afetam o Brasil. O primeiro canal é que juros mais altos aqui, quer dizer, o juro de rolar a dívida pública aqui no Brasil, a dívida externa aumenta, o custo de captações externas aumentam. Então, o que acontece? O custo de carregar estoques, especialmente commodities, aumenta. Então, isso tem um efeito depressor no preço das commodities. Na margem, você vai ver que o preço das commodities deve cair um pouco. O segundo efeito que a taxa de juros mais alta tem, você até anunciou a taxa de juros, a taxa de câmbio subiu, é que o câmbio americano é valorizado, isso significa uma pressão inflacionária maior. Essa pressão inflacionária maior não é 100% ruim para o Brasil, é para o setor agro, porque quando o dólar está mais alto, o preço das commodities em reais fica mais alto. Então, isso é um aspecto positivo. E o terceiro aspecto é via expectativas. O que acontece? Com juros mais altos, as expectativas de crescimento no mundo inteiro caem e os incentivos a investir se sentem na veia. O melhor exemplo disso é bolsas de valores no mundo inteiro caindo. Roberto, e dentro dessa esteira, nós tínhamos também alguma expectativa em relação à taxa de juros no Brasil. Nós temos visto um mercado aqui no Brasil mais reativo. O Comitê de Política Monetária Nacional acaba por trazer elevações nas suas taxas de juros. Tivemos, se eu não estou enganado, 23 altas consecutivas e não subiu agora. Isso demonstra algum controle mais claro da inflação aqui no país? Pode-se fazer essa analogia, já que os Estados Unidos subiram como era previsível subir e o Brasil não? Não, por partes, né? O que interessa muito é quanto que o juro está acima da inflação. Nos Estados Unidos, o juro está bem abaixo da inflação. Aqui a taxa está 13,75 e a inflação está mais ou menos em 8, a expectativa é que chegue a 6. Então, você tem um juro real de 5, 6, 7%, depende de como você meça ele, mas o ponto é, você tem um juro real positivo da ordem de 5%, e lá você tem um juro real negativo da ordem de 5%. O juro aqui já subiu muito, só que o que acontece? Quando você sobe o juro, demora um tempo para ter o efeito. Então, o Banco Central já subiu os juros, né? A inflação agora está caindo, combustíveis e energia, que se dissemina para outros preços, mas você ainda tem uma dinâmica inflacionária do setor de serviços. Então, não quer dizer nada. Quer dizer, o juro no Brasil, as projeções são de que fique em 13,75 pelo menos por mais um ano.
Certo, Roberto. Roberto, em relação a essa, eu estava falando logo na abertura, né? Os Estados Unidos tenta buscar, fazendo aquela analogia com a inflação norte-americana, mas para um teto de 2%. E quando os norte-americanos mudam a sua expectativa, né, a sua taxa de juros, muda o tipo de investimentos que eles têm lá naquele país. Por exemplo, muitas pessoas que fazem investimentos em commodities agrícolas em Chicago, fundos de investimentos, eles partem para outros tipos de investimento, tiram de um lugar e fazem investimentos em outros que têm essa taxa de juros como o seu ponto ali de crescimento. Ao mesmo passo, nós vemos também alguma saída de capital de países como o Brasil, para os Estados Unidos. Em resumo, os Estados Unidos devem manter mesmo ainda uma escalada de alta para esses juros internos naquele país? Sim, possivelmente esse ano vai continuar subindo e o ano que vem também. A projeção é que chegue a 4% mais ou menos no final do ano que vem. Os aumentos são mais graduais lá e só em 2024 que o juro comece a cair lá, ou no finalzinho de 2023. Então, o juro vai ficar alto lá por bastante tempo. Agora, o juro alto lá é muito baixo para os padrões brasileiros e para os padrões históricos. Historicamente, a taxa básica americana sempre esteve na casa dos 5%. Agora você está projetando que ela suba até 4%. Então, em termos relativos, subiu muito a taxa de juros, né? Estava quase zero, agora vai chegar a quase 4%, mas em termos, se você compara mais para trás, historicamente, 4% não é uma taxa de juros tão alta assim, e aqui para o Brasil, 4% de juros abaixo da inflação seria uma festa, né? Sem dúvida, Roberto. Roberto, então, para encerrarmos aqui a nossa entrevista aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, em relação aos números que nós devemos chegar aqui no Brasil, falando de taxa de inflação e taxa Selic, a taxa que nós temos praticado aqui, quais são as suas expectativas para o fechamento de 2022? Bom, taxa Selic 3,75, acho que 10 em cada 10 economistas vão falar isso. Inflação vai estar na casa dos 7%, 6%, depende um pouco como se propague o efeito da redução dos combustíveis. E crescimento do PIB deve estar alguma coisa entre 2,5% e 3% esse ano.